Começou. Me deu os ataques de riso. Terra das mil montanhas e dos milhões de sorrisos. Você já imaginou da onde é esse slogan? Ruanda, um pequeno país do continente africano que abriga um dos maiores primatas do planeta. Sim, estou falando dos gorilas das montanhas. Exatamente, lá na Ruanda e na Uganda. Você sabe que muitas pessoas me perguntam: Eli, você já viajou bastante? Quais lugares que você mais gosta? E eu fico muito em dúvida, porque a primeira coisa que me vem à cabeça foi a sensação de quando eu vi os gorilas, aquela família de gorilas ali na Ruanda. Eu vou contar um pouquinho dessa experiência pra vocês, mas eu vou por partes, porque eu acho que você deve ter muitas dúvidas sobre como é fazer uma viagem pra Ruanda ou pra Uganda, não é? Uma das primeiras perguntas que as pessoas nos fazem aqui na Adventure Club é por onde eu devo começar? E sempre, eu acho que é fatal, assim, as pessoas pensarem que é Ruanda, né? Sim, é onde tem o maior marketing em cima, onde começou todo esse trekking, né, dos gorilas, e realmente foi pra onde eu fui a primeira vez. A infraestrutura do país realmente é bem melhor do que o Uganda. Mas aí eu vou te falar das duas impressões dos dois países quando eu fiz essa viagem, tá? A Ruanda a gente faz pelo Parque Nacional dos Vulcões, onde ficam as famílias dos gorilas, e na região da Uganda a gente faz pelo Parque Nacional de Bwindi. É um nome meio estranho, eu acho que se pronuncia assim, tá? Mas é Bwindi. Quando eu fiz Ruanda primeiro e 2-3 anos depois eu fiz a Uganda. Entre os dois países eu vou te falar que a diferença, principalmente do trekking, né? São trekkings eu considero de nível médio elevado, principalmente porque os gorilas eles vivem acima de 1.100 metros a 2.300 metros. Eles não vivem embaixo da montanha, né? Então a gente tem que caminhar um pouquinho, tem que subir, tem que estar preparado, principalmente com bota de trekking, roupa adequada. Então eu comecei pela Ruanda. A gente vai para a capital chamada Kigali, uma cidade muito gostosa, muito bonitinha. É um país pequeno, mais ou menos acho que 7-8 milhões de habitantes no total. E a gente começa por Kigali. De Kigali a gente faz alguns passeios ali, um tour pela cidade. Depois a gente vai para a região das montanhas, tá? Na região das montanhas a gente sempre vai encontrar, obviamente, hotéis de altíssima qualidade. A gente tem uma estrutura muito boa, então não precisa se preocupar que isso é muito bom na Ruanda. E a gente sempre vai estar acompanhado de guias. São guias especialistas para subir a montanha com a gente. Então, existe uma permissão do Parque Nacional, que ela é comprada com antecedência. Tem que ter essa permissão. São grupos pequenos, de 7 a 8 pessoas. Sempre tem que estar com esse guia na frente e 2, 3 atrás. Então, a gente sempre vai acompanhado desses guias, obviamente, para nos proteger em relação a qualquer coisa que possa acontecer. Antes disso, na base da montanha, a gente tem as instruções de como se comportar perante o gorila. Importante, hein, gente? Tem que saber disso. Pode demorar 2 horas ou pode demorar 6 horas. Depende, tá? Isso também varia bastante nos trekkings da Ruanda para Uganda. Vou contar um pouquinho mais pra frente. Começamos, então, a caminhada, subindo, passando por vilarejos que tem ali ao redor dessa montanha até que a gente chegue na base, né? Ou aonde a gente encontra essa família de gorilas. Eles são monitorados, né? Então, quando a gente tá subindo a montanha ali, o guia já fala, olha, vamos seguir em ordem ali em fila, né? E quando a gente encontrar com essa família de gorila, eu vou fazer um sinal, vocês vão deixar todos os equipamentos. Então, nessa hora a gente tá com uma mochilinha de ataque, uma água, alguma coisa assim. Encontramos a família do gorila, a gente deixa todas as nossas coisas aqui. Inclusive, muito importante, anel, aliança, brinco, qualquer coisa que tenha luz, que brilhe, a gente tem que tirar. Outra coisa também muito importante, eu vou lembrando das coisas, né? É legal isso, porque eu vou lembrando da minha experiência. A gente não pode olhar diretamente no olho do gorila e nem sorrir. Imagina, né? Não pode sorrir. Eu adoro sorrir, gente. Não pode sorrir. Não pode sorrir pro gorila, porque ele acha, né? Ele pensa que deve ser ataque, enfim. Eles explicam lá direitinho, mas ele pede pra quando o gorila te ver, ou você, a gente encontrar com a família ali, pra que a gente abaixe o olhar, pode tirar foto, pra ficar mais tranquilo, não ficar fazendo muitos gestos, né? Senão ele pode se sentir ameaçado. Bom, chegamos ali na família dos gorilas. Eu tô contando, lembrando aqui da minha experiência, tá, gente? De novo, eu volto lá na pergunta quando as pessoas me fazem qual a melhor viagem que você já fez, e aí eu lembro dessa experiência do gorila. Por quê? Porque essa primeira vez que eu encontrei essa família de gorila, eu encontrei uma mãe com 2 filhinhos. E os filhotinhos, né? Pequenininhos, assim, um deles, ela deitou no colo e ela catava piolho, assim. E aí ela puxava mesmo, só que ela comia. E, né, mãe faz tudo, come até o piolho do filho, gente. Não, mas maravilhoso. E eu me lembrei ali das minhas filhas, né? Porque é um momento tão único. Se você me pedir uma foto pra ver, eu não tenho. Porque eu tremia tanto de ansiedade, assim, de felicidade de ter encontrado os gorilas, que eu não tenho foto. Aí eu peço hoje até pros meus amigos, às vezes que estavam ali comigo, você tem foto daquela vez que a gente fez a Ruanda? Porque eu parei pra ficar olhando, eu vivi o momento presente, sabe? Então, é uma coisa única, é uma experiência única, assim, não tem outra, até hoje, eu não consigo lembrar de uma outra sensação que eu tive como aquela ali de encontrar a família do gorila. E ali a gente fica, de repente veio o Silverback, que é o pai.
maravilhoso. Aí o filhote. E sabe, você fica vendo aquela família ali, ela tá vivendo a vida dela. E você tá ali de espectador, eu tô só olhando. Eu tenho uma foto, é legal colocar essa foto aí, gente. Eu tenho essa foto que eu tô bem na frente, mas assim, morrendo de medo, né? Vai que ele me ataca aqui de trás. Essa experiência foi muito maravilhosa. Essa foi a primeira experiência que a gente teve da família do gorila na Ruanda. A gente fica neste momento ali pelo menos 1 horinha. A gente tem 1 hora pra viver aquela experiência ali, tirar foto, fazer vídeo. A gente não pode, obviamente, chegar perto. Se ele chegar perto, a gente fica parado. Porque o gorila pode chegar perto de você, tá? Mas você não pode ir até ele ali, tirar foto, fazer um selfie, né, com o gorila. Não pode, tá, gente? Assim, é perigoso. E aí a gente desce a montanha de novo, calmamente, feliz da vida, porque a gente já encontrou a nossa família de gorilas. E se você quiser fazer uma segunda caminhada, fazer uma segunda experiência ali com os gorilas no outro dia, você pode comprar outra permissão também e fazer esse trek. Aí você pode encontrar uma outra família de gorilas, tá? Porque existem, né, algumas famílias, eles sempre explicam no começo, mostram, inclusive, quais são as famílias que eles monitoram, é muito bem organizado. Esse Parque Nacional de Ruanda é muito bem organizado, é muito bem estruturado e, por isso, lota muito rápido, as permissões, elas são muito explosivas. E aí, 2, 3 anos depois, eu fui pra Uganda viver a experiência do trekking na Uganda. Então, se você gosta de caminhada, de trekking, de lugares mais rústicos, acho que mais autênticos, digamos assim, a Uganda ainda é mais do que a Ruanda. Uma coisa muito importante que eu observei na Uganda, diferente da Ruanda, as pessoas são mais... Acho que o turismo já tá mais avançado, então as pessoas são mais sorridentes, digamos assim. E na Uganda eu senti que é um pouquinho mais distante, tá? Então, pra tirar foto, por exemplo, das pessoas, pra fazer uma imagem com alguém, é sempre legal. Isso em qualquer lugar do mundo, né, gente? A gente sabe, mas sempre é importante a gente pedir permissão. Ou perguntar se eu posso tirar uma foto com você, ou se eu posso fazer uma foto da sua loja, do seu instrumento, etc. Então, isso é muito importante. Eu senti muito isso na Uganda. A Uganda já é um país mais simples, já é um país mais rústico, não tão avançado ainda no turismo quanto a Ruanda, mas eu particularmente gostei mais do trekking dos gorilas na Uganda do que na Ruanda. Por quê? Porque eu gosto de caminhadas mais pesadas. O terreno da Uganda, ele é mais montanhoso e o trekking demorou mais tempo pra gente encontrar a família do gorila. A gente chovia tanto esse dia, tanto, assim, que a gente só via água e barro, né? Porque a gente andava pra encontrar a família dos gorilas. A gente falou, não vai encontrar, chovendo, né? Mas, obviamente, eles estavam lá e esta família de gorilas que a gente encontrou na Uganda era muito grande. Tinha uns 10 filhotes, assim, o pai lá em cima da árvore comendo o seu bambu, a mãe gritando com os filhos. Mãe, né, gente? Mãe grita. Eu sou mãe, eu grito. Tava uma festa, gente. A gente não sabia se era festa ou se era briga, mas tava uma festa. E a gente ficou ali parado, numa chuva, todo mundo molhado, mas olhando a vida acontecendo, sabe? Então, tudo muito legal. É muito legal. A experiência é muito única. Eu contando assim, talvez você fale, nossa, mas é isso? Só que você estando ali, vendo o tamanho do gorila, assim, a proximidade que tem com o ser humano, sabe? Os gestos, o olhar, o jeito de comer, o jeito de andar. Gente, é idêntico. É assim, acho que é 97%, não lembro, né? Ô, produção, me ajuda aí, depois coloca aí, por favor. 97, 95% de proximidade com o ser humano, acho. Não sei, mas é muito igual. E nesse dia a gente levou um susto muito grande, porque a gente tava ali paradinho olhando e o pai em cima da árvore. Eu acho que os filhotes começaram a brigar, ele ficou bravo. Ele desceu, gente, daquela árvore numa agilidade, numa rapidez, só que ele veio pra cima da gente. Mas não é que pra cima ele veio pra nos atacar, não, ele correu, né? Porque ele foi atrás dos filhotes. Só que imagina que a gente sabia disso. A gente levou um susto, caiu todo mundo no chão. Óbvio que a gente se jogou com medo do gorila. O gorila nem tava aí com a gente, passou direto e foi lá pra onde estava a família deles. Mas uma coisa muito importante, nós estávamos protegidos ali com os nossos rangers, tá? O que é um ranger? São os guias de montanhas preparados para esses safaris ou trekkings no continente africano, tá bom? Então sempre que vocês verem essa palavra dos rangers, são os guias de montanha. Bom, ficamos ali por mais uma horinha, quase 1h30, 1h20, depende, e voltamos também esse trekking. Então esse trekking da Uganda, ele foi mais pesado, foi um trekking mais intenso, demorou mais tempo, né? Porque o terreno é mais montanhoso e, como eu disse, você não sabe onde está a família do gorila, eles vão meio que seguindo as pistas até que a gente encontre. E uma coisa muito legal também, que não é só trekking com o gorila, eu vou até a Ruanda, eu vou até a Uganda para fazer o trek do gorila um dia, pagar, sei lá, $1.500 na permissão e voltar. Não, gente, não é só isso. Dá pra gente fazer uma programação de pelo menos uns 8 dias, dá pra estender, fazer outros países, dá pra fazer os 2 países, né, fazer os trekkings dos 2 países e, além disso, por exemplo, na Uganda a gente tem um parque nacional, Queen Elizabeth, que tem a possibilidade de você fazer, além de outros passeios, também os chimpanzés. Então é uma outra região que a gente consegue fazer na Uganda. Na Ruanda a gente tem outras opções também de fazer safaris, fazer outras regiões também. Uma coisa muito interessante também, triste obviamente, mas faz
parte da história e vale a visita, é o Museu do Genocídio, que fica em Kigali. Inclusive, eu me hospedei no Hotel Ruanda, que tem um filme, inclusive acho que no Netflix deve ter, eu recomendo que vocês assistam, chama Hotel Ruanda. Eu me hospedei nesse hotel, visitamos esse museu, realmente é triste, é pesado, se você não gosta, não vá, obviamente, mas eu tenho que te dar essa dica. E eu e meus amigos, naquela ocasião, nós fizemos uma ação para visitar um orfanato das crianças e dos adolescentes que perderam seus pais no genocídio. Então nós levamos roupas, produtos de higiene, nós levamos cada um uma mala e nós fomos lá fazer essa doação. Eu não sei se isso ainda é possível, tá, gente? Se alguém quiser fazer, enfim, a gente pode pesquisar com o nosso operador. Achei uma ação muito bacana, mas foi uma coisa à parte. Eu gosto de comentar porque vale a pena, é bem legal, eu gostei de visitar ali a região. Dá pra fazer muita coisa, dá pra visitar Ruanda, dá pra visitar Uganda, o Congo não dá, tá, gente? A gente sabe que tem a montanha, né, dos gorilas, ela pega uma parte de Uganda, Ruanda e o Congo. Só que por questões de segurança, nós não estamos operando o Congo. Eu ainda não fiz o Congo também. Espero um dia poder visitar os gorilas dessa parte, mas ainda não é possível. Então eu recomendo que você faça Ruanda, com hotéis maravilhosos, com uma experiência única, com trekkings sensacionais e com a experiência mágica que é encontrar com uma família de gorilas ali na sua frente. Se você nunca fez nada no continente africano, nunca fez Botsuana, Zâmbia, Namíbia, África do Sul, né, super comum, você acha que vale a pena fazer logo a trekking dos gorilas? Gente, claro que sim, que é uma experiência única. É só lá na Ruanda ou na Uganda que você vai poder ter essa experiência. Outra coisa muito importante, a época, né, para visitar a Ruanda ou a Uganda. Quando eu falo Ruanda, Uganda, eu tô querendo dizer ali o trekking dos gorilas, tá? Sempre época de seca, né, melhor. Então, entre julho a setembro, entre dezembro, se não me engano, dezembro, janeiro, fevereiro, isso mais ou menos, é uma época de seca. Por quê? O solo tá melhor pra você caminhar. Eu falei que eu peguei chuva, né? Eu fui numa época diferente, até porque quando a gente vai fazer essas viagens, a gente normalmente pega uma transição de época, uma época diferente, mas é muito bom fazer numa época de seca, tá? De novo, eu repito, gente, não porque eu estou aqui de novo na Mundo Terra, nossa parceira, que sempre cede esse espaço maravilhoso para que a gente grave os nossos vídeos pra vocês, mas que você esteja, né, sempre preparado, tá? Então, com botas de trekking, de preferência cano alto para proteger o seu tornozelo, sempre com meias boas para caminhada, sempre com uma calça adequada para o seu momento ali. A gente sabe que o continente africano normalmente é quente, então nada mais justo do que eu, além de agradecer a Mundo Terra, indicar para que vocês possam ver os equipamentos aqui com toda essa equipe que é muito experiente. Essa foi a minha experiência pela Ruanda e Uganda, esse trekking maravilhoso, esse encontro com os gorilas. Claro que no vídeo é que eu não vou conseguir passar para vocês a experiência real ali, a sensação, a emoção, né, de ter encontrado com essas famílias de gorilas aí durante a minha experiência, mas eu te convido a fazer essa viagem. Se você tiver qualquer dúvida sobre os destinos, por favor, contate a Adventure. Faço questão, obviamente, de a gente tomar um café e de a gente falar mais e mais, não só da Ruanda, da Uganda, mas de todo o continente africano ali. Conheço diversos outros países, super recomendo, mas eu quis contar um pouquinho da minha experiência com os gorilas pra vocês. Tá bom? Boa. Agora tá um Will. Corta, DJ. Agora, qual era a pergunta? Você viu que não tem bridge? É. As duas impressões que eu tive aí. Impressões? Errei. Errei. Eu ia falar da pessoa, não tem nada a ver. Volta. Começou uma música. Né? Sem ficar fazendo muito... Como fala? Malabarismo, assim. Isso. A gente não quer agora. Tem que fazer. Peraí. Agora. Aqui, subiu? Aqui. Eu mudei a perna de lugar, tem problema? Ela fica ali no triângulo, né, não, peraí. O que mais? Tá bom? O que mais? Quer que eu repita isso? Talvez pelo vídeo eu não consiga ter... É isso. Não termina com isso. Isso é uma coisa que eu fiquei, não tenho o que falar. Não termina com isso. Né?